Em nome dos diáconos e cooperadores, nosso irmão José Osmar. Bem, irmãos, eu estou aqui de novo, representando os cooperadores, diáconos, irmãos que ajudam a trabalhar, para a disciplina da casa do Senhor. E numa oportunidade maravilhosa como essa, nós viemos aqui para prestigiar o nosso pastor. E a Bíblia deixa claro que nós devemos amar, prestigiar e obedecer o nosso pastor. E nessa semana, eu observando o ministério pastoral, eu tive uma concepção de que o ministério pastoral é uma chamada um pouco meio isolada, meia sozinha, porque a gente, membros, nós crentes, visitamos uns aos outros, almoçamos na casa um dos outros, mas parece que a casa do pastor a gente só vai lá quando precisa ir mesmo, só quando precisa discutir e resolver algum problema. E eu estou muito feliz com o nosso pastor. O irmão sabe que eu não sou muito formalista, sou meio radical, mas eu estou muito feliz com a pessoa do pastor aqui, porque quando o irmão Adriano chamou a gente lá embaixo e falou que o pastor Daniel viria para cá, a minha preocupação maior não seria apenas comigo, porque a gente já tem a cabeça pronta, mas com a família, E eu fico muito feliz porque nesse um mês que o pastor está aqui, o meu filho, o Jonathan, já está dirigindo ponto de pregação, dirigindo a oração, vigília. O meu menino de 15 anos, o Alisson, já está tocando no conjunto. E eu fiquei muito feliz com isso, irmão, porque igreja é família. E o pastor, ele não só apenas me abençoou, eu e minha esposa, mas juntamente com isso veio a minha família e nós todos somos abençoados. Por essa razão eu sou muito feliz com a vida do pastor aqui. E em nome dos diáconos, cooperador, eu quero também dar a lembrancinha para o nosso irmão pastor. Amém? Agora, em nome dos obreiros, o presbítero Valdivino irá falar e logo após ele passará a oportunidade para o nosso presbítero José Carlos. A paz do Senhor, igreja. Eu quero primeiro aqui ler um versículo para a meditação do pastor da igreja. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, aqui em nome do presbitério da igreja, eu quero assim, bem mais, de agradecer pelo dia do aniversário do pastor, parabenizá-lo pela declaração que ele fez esta semana no Face de amor à esposa dele. Eu achei aquilo muito lindo, quando ele fez lá o comentário e postou lá uma declaração, igreja, muito linda para a esposa. Eu achei tão lindo que eu fiquei sem palavras para fazer um comentário. Eu ia comentar, eu falei, mas estou sem palavras. Então não tinha palavra para me colocar, escrever, falar sobre essa declaração. Então que Deus continue te abençoando assim, pastor. O senhor é um exemplo para nós, um exemplo para os presbíteros, um exemplo para a igreja. Amém? Em prova disso, nós queremos dar uma lembrancinha que é de coração. Não é marca-passo, tá? Fala de coração, pensa que é marca-passo. Não é marca-passo, é de coração. Presbítero José Carlos.
Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos concede essa oportunidade. Porque nós estamos aqui? Porque Jesus é bom, pastor. Por isso estamos aqui, Pai, para agradecer a Deus por tudo que Ele está nos concedendo, por esta igreja maravilhosa, o qual estamos congregando, e o Senhor está sempre nos conduzindo. Eu tenho a convicção e certeza que algo muito grande Deus vai fazer nesta igreja através do Senhor. Porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? Eu quero fazer uma aplicação que o passo de um pastor guiado, direcionado pelo Espírito Santo, ele tem a convicção que o Senhor congrega com ele todo segundo. Por isso, nós temos a certeza disso, porque a igreja do Jardim Vera Cruz está crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado pela sua vida, pela vida da sua esposa, dos seus filhos. Sou grato. Um dia conheci o Senhor há 25 anos atrás. E hoje o Senhor é o meu pastor. Sou grato a Deus. Continua nos ensinando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Bom, nós vamos também, antes de passar a oportunidade para os nossos visitantes, eu quero também dar oportunidade, meu filho, vai falar não? Então eu falo. Então traz aí, está com vergonha, pastor. Pastor, isso aqui é um presentinho em nome da minha família. Mas antes de passar ele para o senhor, eu também quero dizer para o senhor que eu amo o senhor. E o presbítero José Carlos, ele disse uma coisa aqui que é real. Graças nós damos ao nosso bom Deus, porque nós, eu, juntamente com a igreja, nós temos aprendido muito com a vinda do Senhor para cá. Tanto na graça e no conhecimento, né? Nós temos aprendido, e que Deus possa continuar abençoando o Senhor, guardando o Senhor debaixo das mãos dele. Amém? Então eu quero passar este presentinho para o Senhor em nome da minha família. Amém? Glória a Jesus. Pastor Levi também tem a oportunidade de estar representando a Semadef. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Louvado é o nome de Jesus por tudo, irmãos, que Ele tem feito na nossa vida, né? Falar do Daniel é uma alegria poder vir na congregação, porque nosso irmão Daniel, irmãos, ele é o maior perseguidor que eu tenho na igreja. Então, eu venho aqui nessa noite para poder falar para os irmãos isso. Toda vez que eu vou com a camisa lá na igreja, né, ele critica. Eu ponho uma gravata, ele critica. Essa aqui tá boa, Daniel? Tá? Combinou? Aí, irmão, hoje ele gostou. Graças a Deus, né? Hoje eu acertei. Então, louvado é o nome de Jesus. Irmãos, é uma noite especial. É uma noite de alegria. Eu fico feliz de poder estar com os irmãos aqui, porque ouvir
aquilo que nós estamos ouvindo aqui é fruto de um trabalho abençoado, um trabalho onde nós vemos Deus trabalhar através da vida de um homem de Deus, e os frutos são isso, irmãos, que a gente vê a congregação responder. Então eu fico feliz porque o nosso irmão Daniel é uma benção, né? É um pastor que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra, mas o texto, irmãos, que eu gostaria de deixar para nós podermos estar meditando, eu não quero deixar ele para o pastor Daniel, eu quero deixar para a igreja. Toda vez que eu vou a um aniversário de um pastor, eu gosto de ler esse versículo, esse texto, porque, irmãos, nós amamos o nosso pastor, nós ficamos felizes, mas a maior felicidade de um pastor, irmãos, é quando as suas ovelhas estão submetendo à vontade de Deus e obedecendo, irmãos, àquele que Deus tem colocado na frente do rebanho para conduzir essa grande responsabilidade. No livro de Hebreus está escrito no capítulo 13, o versículo 17 assim: obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles. Eles velam por vossa alma, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhe para que o faça com alegria e não gemendo. Por isso, não vos será útil. Então, irmãos, esse é um texto, né, que nós encontramos na palavra de Deus. E eu tenho certeza que a maior alegria do pastor Daniel é ver a edificação da fé dos irmãos. É ver os irmãos crescendo na graça, crescendo na fé, no amor, na comunhão. Esse, irmãos, é o maior presente que os irmãos podem dar para o pastor. E eu tenho certeza que ele vai ficar feliz com isso. Então nós estamos alegres, né? Quando um amigo faz aniversário, a gente alegra com ele, né? É uma honra poder estar aqui, Daniel, com você mais uma vez, né? Tantos aniversários, né? Que Jesus possa continuar, né, conduzindo você desta maneira como você tem andado na presença do Senhor, servindo a Ele com humildade, com simplicidade, e Deus vai coroando, né, a sua vida de honra, e essas glórias todas é para Jesus, a quem nós estamos servindo. Amém? Deus abençoa. Está conosco também, representando o pastor Natanael, o diácono José Luiz, Jardim Paineiras. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou aqui em nome da igreja do Jardim Paineiras, apresentando o pastor Natanael. Dizer que muito alegre estar aqui, viu, nessa noite. Conheço o irmão um pouco, mas o irmão acho que trouxe uma palavra maravilhosa na sede, na primeira reunião de obreiro, não foi, irmão? Da nova gestão do pastor Isaac, né? E motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Queria deixar um versículo para o irmão, que se encontra em Salmos número 3, o número 3, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Por isso que o senhor está aqui, o senhor deitou, dormiu, e o Senhor abençoou, está aqui fazendo mais um aniversário aqui nessa noite. É no nome do pastor Natanael da igreja Paineiras, que eu estava com essa simples lembrança, mas é de coração, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Bom, está conosco também o pastor Daniel, Jardim Nova Franca. Daniel Moreira. Tanto Daniel aqui, né? Tem oportunidade também, pastor? Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Alguns pegam o microfone nesse momento e dizem assim: é muito difícil falar do pastor Daniel. Para mim é muito fácil. E esse é o problema. Porque nós tivemos uma vivência muito grande. Me lembro do pastor Daniel, quando nós chegamos em Franca, ali ainda no Jardim Palma, e nós começamos o ministério juntos. Ele se lembra quantas vezes ficamos naquele cantinho direito ali, trabalhando como cooperador, diácono, olhando tudo que acontecia no culto. E jamais imaginávamos que hoje estaríamos nas posições que estamos. Mas a resposta está no texto que eu vou ler. E eu queria traduzir esse texto para o pastor Daniel. Eu quero deixar esse versículo. Uma vez nós fomos no aniversário do pastor Alexandre, aí ele tirou sarro de todo mundo, né? Que aí todo mundo falou assim: eu queria deixar o versículo para o pastor. Eu vou deixar o versículo aqui, ó. Viu? Ele vai explicar depois esse negócio. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, te separei. 2 pontos. As nações te dei por profeta. É um amigo que nós temos, que eu posso dizer, do meu círculo pessoal e íntimo. Há 8 anos eu conheço o pastor Daniel Tavares. E desde que eu conheci, eu sabia que Deus tinha algo na vida dele. E tudo se resume neste versículo. Antes de tudo, Deus já tinha escolhido ele. Por isso eu quero deixar aqui as minhas felicitações, que Deus continue abençoando a vossa vida, multiplicando os teus anos de vida e a tua vida em teus anos, para a glória do nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, acabou de chegar o nosso pastor Douglas. Já vai chegando, tendo oportunidade também. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Irmã Agnes, quem chega atrasado também tem oportunidade, tá vendo? Foi seu esposo quem deu. Meus amados, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez estar com os irmãos aqui nessa data muito especial, vendo alguns amigos, alguns irmãos, e num dia especial de aniversário do pastor Daniel. Eu não pude vir do começo, mas eu creio que te pegaram muito, te pegaram bem, então. Eu quero deixar um versículo para a meditação do pastor desta igreja. Está no Salmo de número 23, versículo 1, parte A. O Senhor é o meu pastor. Quem disse isso foi um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas escolhido por Deus. Enquanto você ter o Senhor como pastor, será um grande pastor, como foi Davi. Eu quero que Deus esteja na sua vida e que esse salmo seja as bênçãos do Senhor. Nada vai te faltar enquanto você crê que Deus é o seu pastor. Deus abençoe, muito obrigado. Em nome do Jardim Luiza 2, deixar uma pequena lembrança para o pastor desse lugar.
Irmãos, irmão Jorge estará prestando homenagem também ao nosso pastor, em nome da igreja. Queria que o senhor sentasse lá embaixo, novamente. Parabéns, pastor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastor, lembra quando chorando te procurei? Lembra quando sorrindo te encontrei? Obrigado por suas sugestões e conselhos, e mostrar o verdadeiro caminho a seguir, Jesus. E o Senhor nosso Deus diz: eu te escolhi quando ainda planeava a criação. Antes de formá-lo no ventre, eu lhe escolhi. Sua vida está nos registros de Deus. Se me buscares de todo o teu coração, me encontrarás. Nesta data especial, ele continua a dizer: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu te amei com amor eterno. Deus te ama. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E mesmo sem você saber, Deus cuida de você dia após dia. Deus é perfeito? Pois tu és o meu tesouro precioso. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos mais alto que os seus, diz o Senhor. Ele veio para demonstrar que eu sou por ti e não contra ti. Se receberes a dádiva do meu Filho Jesus, recebes-me a mim. Como um pastor que leva um cordeiro, eu te tenho carregado junto ao meu coração. Pois tu foste feito à minha imagem. Papai, nós te amamos. Jesus te ama para sempre. Como o barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos. Você é como Davi, enfrentando o grande Golias. Olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tu foste feito de forma admirável e maravilhosa. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você é projeto de Deus, e todos os projetos dele dão certo.
Você é único para Deus. Com a presença de Deus, você nunca está só. Deus, te agradeço pela vida do seu servo, pelo amor de esposo e de pai amoroso. Você é especial para Deus. São os votos de toda a Igreja Assembleia de Deus do Veracruz, uma igreja abençoada. Feliz aniversário, pastor. Graças a Deus, irmãos. Agora nós vamos ouvir o nosso pastor. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês me pegaram de acordo. Eu veio para o Zé Carlos ali e perguntei, mas como é que vocês avisaram todo mundo sem eu ver? Eu estou pensando, eu não sei, se na hora que eu estava falando aqui, o irmão Jorge estava fazendo alguma coisa aqui atrás. Agora, mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, pela vida de vocês, a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio. Eu tenho dito continuamente, para mim é um privilégio ter vindo para essa congregação, ter passado esse tempo que nós estamos passando junto, ter aprendido, ser grato a Deus com tudo isso. Eu louvo a Deus por cada vida, por cada irmão, por cada momento que nós passamos, por cada culto, por cada momento que nós oramos juntos, choramos juntos, nos alegramos juntos, comemos juntos. Isso é motivo de muita alegria. Eu agradeço pelas demonstrações de carinho, agradeço pelos amigos que estão aqui, agradeço por cada palavra que foi dada. Eu quero dizer, se alguém quiser pegar daquela cesta o limão, eu divido, o resto eu não compartilho com ninguém, é meu. Eu agradeço. Eu cheguei aqui, irmãos, eu estava em casa suando, falando para André, vamos que eu estou atrasado, vamos que eu estou atrasado. Ela, não, hoje eu volto a trocar o menino, ainda tem que limpar o tênis. Eu falei, vamos que eu vou chegar atrasado. Cheguei aqui até suando, irmãos. E quando eu parei, fui chegando na porta, eu vi o carro do pastor Isaac parado. Eu falei para ela, mas eu tive com ele ontem, ele não me falou nada que vinha aqui. Esse negócio está estranho. E aí, quando eu parei o carro, o Eliel já veio dando um sorriso lá na porta. Eu falei, aí tem, né? Caí. Mas louvado seja Deus por isso, irmãos. Agradeço a demonstração de carinho, de zelo, de cuidado. Demonstração essa que só mostra o quão linda é esta igreja. Demonstração essa que só reflete o quanto é uma igreja amorosa, que sabe acolher. Porque nós chegamos aqui, eu e a minha esposa, e meus 2 filhos, e os pastores que estão aqui sabem o que é isso. Quando a gente muda de congregação, quando a gente sai de um lugar para o outro, a gente fica com aquele sentimento de como será? Como vai ser a minha família lá agora? E o amor que nós sentimos com vocês aqui realmente só reflete o quão especial esta igreja é e será nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus. Só quero dizer ao pastor Douglas que ele falou que ia deixar o versículo e ainda não deixou. Você está levando aí embora na sua Bíblia.
Né? Então você escreve, faz que nem o Daniel. O Daniel escreveu e me deixou de presente. Né? Ele não foi prudente, né, pastor Levi? Agradeço a Deus, irmãos, pelo pastor Levi. A irmã Andréia está aqui, irmãos. Ela sabe que eu não falo injustamente. Né, irmã Andréia? Eu tenho ajudado a irmã Andréia a melhorar o pastor Levi, viu, pastor Isaac? Eu falei para ela que eu ia ser parceiro dela e Deus tem sido fiel. Vocês estão vendo como que ele está ficando cada vez melhor. Mais bonito não, mas melhor ele tem ficado. Né? Agradeço a Deus, irmãos. Agradeço a Deus pela vida do meu sogro e da minha sogra que estão aqui. Louvo a Deus porque quando nós viemos para cá, eu tive o privilégio de recebê-los aqui, congregando conosco. Tive o privilégio de vê-los descendo as águas do batismo. E isso é para mim de grande alegria. Me alegro também, os irmãos sabem, de ter aqui a minha mãe e o meu pai. E ter essa alegria que o Senhor tem nos dado. Ter essa alegria de ter minha mãe e meu pai junto comigo. E agora, cada dia mais juntos. Eu me alegro de vê-los chegando todo domingo. É uma alegria enorme, irmãos, que não cabe no meu coração. De tê-los aqui. Vocês não têm, às vezes, menção da alegria que eu sinto. E eu louvo a Deus pela família que o Senhor me deu. Louvo a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, que sempre me auxiliaram. Foi meu pai e minha mãe que, mesmo sem entender, e mesmo sem estar compartilhando e comungando da mesma fé e a mesma religião, vou assim dizer, quando Deus me chamou para o ministério, eles me apoiaram de forma irrestrita. Então isso eu tenho que ser muito grato a eles. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa e o que foi falado aqui, o Valdivino mencionou sobre a declaração que eu fiz para ela, é a pura verdade, irmãos. Eu sou grato a Deus porque ela realmente é eleita, ela é escolhida, ela é separada. Ela é um presente, uma dádiva de Deus na minha vida. Ela é uma ajudadora. Ela é uma encorajadora. Ela é a mulher que Deus preparou para mim. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque o nosso ministério só cresce porque nós temos comunhão com o outro e andamos no mesmo propósito. Por isso que eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela vida dos obreiros. Agradeço a Deus por cada um que tem cooperado. E por final, eu agradeço a vida do pastor Isaac, que é o nosso pastor presidente. Eu agradeço a Deus pela vida dele. E eu sei que é o meu aniversário. E eu tenho como presente hoje a presença dele aqui. Os irmãos, a minha esposa sempre diz algo, que eu sempre fui muito servil. Isso é minha personalidade. Eu sou assim. E assim que o pastor Isaac iniciou os trabalhos, ele começou a nos pastorear, eu procurei o pastor Isaac e disse para ele que eu tenho muito a aprender. E novamente eu quero reforçar, viu, pastor Isaac? Eu tenho muito a aprender. E eu sei que ele tem muito a ensinar. E assim, irmãos, eu agradeço a vida dele e agradeço a toda a igreja por este lindo presente que vocês estão me dando hoje. A presença de cada um de vocês, o abraço de cada um de vocês, essa comunhão que nós temos, isso não tem dinheiro, isso não tem nada que possa pagar. Só Jesus que pode recompensar a igreja. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer o pastor Zé Luiz. Pastor Zé Luiz, vem para cá. O senhor é um presente que Deus colocou na minha vida. Não, chega mais aqui. Pastor Zé Luiz foi um presente que Deus deu na minha vida também. E é um prazer tê-lo aqui. Amém? Eu agradeço a toda a igreja, em nome de Jesus.
Irmãos, nós vamos também ouvir o pastor José Luiz. Já chega atrasado, como sempre, né? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu cheguei um pouquinho tarde, irmãos, que nós estávamos no culto de ensino ali, e a igreja lá, eu tive que estar lá hoje, né? Não teve como eu me ausentar da igreja hoje. Mas eu estou aqui, estou feliz por ver esse trabalho tão lindo, essa igreja aqui demonstrando esse amor, né, pelo nosso pastor Daniel. E eu quero parabenizar essa igreja por essa atitude, por essa iniciativa dos irmãos. E continua assim, irmãos, abençoando o pastor Daniel, continua trabalhando ao lado dele, de ombro a ombro, continua orando, ajudando, né? E sendo submisso ao pastor Daniel, um homem que tem nos abençoado também. Nós temos aqui congregado com ele aqui 10 meses, né? E esses 10 meses, pastor Isaac, foi 10 meses de aprendizado, né? Nós aprendemos muito com o pastor Daniel e ele tem nos abençoado muito. Eu, minha esposa, meus filhos. Meus filhos ainda, os 3 ainda continuam aqui, né? Mas tudo tem a hora certa, né, pastor Daniel? Pastor Daniel, eu quero ler aqui um versículo para a meditação do senhor. No livro de Ruth, capítulo 2 e versículo 12 diz assim: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Que o Senhor, pastor Daniel, continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua esposa, a sua família, e que o Senhor continue sendo esse canal de bênção que o Senhor é para a igreja e também para todo o campo. Eu quero dizer para o Senhor que eu amo o Senhor, eu e minha família amamos o Senhor mora dentro do nosso coração. Parabéns por mais esse ano de vida, e que o Senhor tenha saúde, sucesso. Esses são os meus votos, tá? Eu trago aqui o abraço da nossa congregação ali de Santa Luzia, e que Deus abençoe o Senhor em nome do Senhor Jesus. E eu não sei se o senhor vai aceitar, mas tem um envelope amarelo aqui, eu não sei se o senhor vai aceitar ele. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Continua orando por nós. Pensei que o pastor não ia parar de falar mais, viu? Ô, irmãos, vamos nos colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração e logo após o pastor Isaac também está nos ministrando a palavra nesta noite. Primeiro. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de aqui juntos, Pai, nesta congregação, ó Pai, celebrarmos, Senhor, a alegria, Senhor, do nosso pastor nessa noite. E nesta hora, Senhor, o teu servo trará a tua palavra. Seja conosco, abre os nossos corações, para que a tua palavra tenha, Senhor, lugar, Senhor, desejado. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Que prazer, que alegria, que satisfação é poder estar participando desse momento feliz da igreja aqui do Veracruz, né? E nós podermos tomar parte desse momento para mim, para minha esposa, se constitui um momento de felicidade. Minhas palavras de gratidão a Deus pela vida do pastor Daniel, né, da sua esposa, seus filhos. E eu sei, amados, que isso faz muito bem que vocês estão fazendo aqui nessa noite para o pastor Daniel. Essa demonstração de carinho, de amor, é algo que faz muito bem ao pastor.
Isso não só por causa dos presentes, todo mundo gosta de ganhar um presente, mas o maior presente que nós estamos dando ao pastor Daniel nessa noite é algo que eu quero, em rápidas palavras, mostrar para vocês. Parece estranho o texto que eu vou ler, mas bom seria se aquele relógio ali tivesse certo, né? Mas ele não está. Mas eu prometo que eu não vou falar mais do que 10 minutos. São 9h20, eu vou terminar em 10 minutos. Vocês me ouvem 10 minutos? Então, vamos dar uma olhada em Levíticos. Eu tenho estudado muito esse livro. E eu tenho aprendido muito. Todo crente precisa estudar Levíticos e entender Levíticos. Porque é um livro mais chato de se ler olhando pela ótica humana. Mas quando você vai ver os pormenores do livro, você passa a entender o Novo Testamento com mais facilidade. Capítulo 7 de Levíticos, versículo 11. Aqui tem um modelo, inclusive a receita, de como se faz um sacrifício de paz. Que traduzido para a nossa dispensação, nada mais é do que o culto de ações de graças. Nós estamos fazendo aqui nessa noite. Diz assim o verso 11. Levíticos 7, verso 11. Acharam? Diga amém. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá a quem? A quem que vai se oferecer esse sacrifício pacífico? Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá o quê? Bolos asmos amassados, com azeite e coscorões, que nada mais é do que tortas asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos, de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado. Pão o quê? Pão levedado, ou seja, com fermento, como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. Pois bem, o que esse capítulo está aqui falando, capítulo 7, a partir do versículo de número 11, na verdade é a receita que Deus, repito, Deus deu para Moisés ensinar o povo como que se devia adorar a Deus, como se devia prestar um culto a Deus quando você estivesse feliz, quando você estivesse alegre, satisfeito com a dádiva, com a bênção que eventualmente Ele tenha te dado. Há vários modelos de sacrifício no Velho Testamento, inclusive sacrifícios de louvor, que também era em ação de graça, com oferta animal. Mas essa aqui ela é específica de uma oferta vegetal, uma oferta de vegetais. E ela tinha uma composição. Deus diz, olha, quando vocês forem apresentar a Deus uma oferta, eu quero que vocês coloquem como ingredientes dessa oferta os seguintes elementos, os seguintes ingredientes. Eu quero que o pão ou que o bolo seja de trigo fino, feito da flor da farinha. Olha que interessante isso aqui. Eu quero que junto com o trigo da flor da farinha, vocês vão acrescentar azeite. Então repita comigo, trigo da flor da farinha, azeite, mel, incenso e sal. Esses eram os elementos desse modelo de oferta. Isso aqui é estrutural, amados. Isso aqui é estrutura de Velho Testamento para a gente entender o nosso culto no Novo Testamento. Quando eu me apresento numa reunião dessa aqui, um culto de ações de graças, que eles faziam nesse modelo. O nosso hoje é diferente, mas isso aqui nada mais é do que um culto de ação de graça. Qual é o propósito do culto de ação de graça? É você trazer oferta, é você trazer presente a um Deus poderoso que deu o privilégio de dar saúde ao seu servo e nos abençoar através da vida dele.
Então, o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que isso. Nós estamos agradecendo a Deus, estamos prestando o culto. O alvo aqui não é o pastor Daniel. Ele está recebendo a dádiva de ter sido abençoado, porque o culto não é para ele. O culto é para quem? O culto é para Jesus. O culto é para Deus. O culto é direcionado a Deus. Nós, em outras palavras, estamos dizendo: Deus, muito obrigado pela vida do nosso pastor. Deus, muito obrigado pela vida da família do nosso pastor. É isso que nós estamos fazendo. E essa oferta, para ela ser realmente autêntica e recebida por Deus, ela precisa ter esses elementos que, contextualizados, traduzidos, um culto de ação de graça precisa ter palavra. Palavra. E a palavra está representada aqui no trigo fino feito da flor da farinha. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, mas eu não vou fazê-lo. O azeite. Por que que o azeite está no nosso culto de ação de graça? Porque não existe culto de ação de graça se nós não tivermos a poderosa presença do Espírito Santo. Você está sentindo o Espírito Santo aí, nos dando comunhão? O azeite está presente aqui. Você pode receber a manifestação do Espírito Santo. E quem estuda a Bíblia sabe que o azeite, entre outros, é símbolo da ação poderosa do Espírito Santo em nosso meio. E o Espírito Santo, pastor Daniel, está aqui não só para dar unção para a sua vida e naturalmente abençoar a sua igreja, mas também para dar a bênção sobre a vida de cada um de vocês. Porque, irmãos, aprendam uma coisa, eu aprendi isso cedo, e é por isso que o meu ministério tem sido abençoado. Eu aprendi que a minha bênção passa pela vida do meu pastor. Eu aprendi que a bênção da minha vida está no levantar da mão do meu pastor. Quando o meu pastor levanta a mão para abençoar a minha vida, eu sou abençoado. É por isso que um pastor não pode levantar a sua mão para amaldiçoar. Porque Deus nos abençoou para abençoar. Então, a bênção dessa igreja passa por essa mão aqui, ó. Por favor, passa por essa mão aqui, ó. E se você entende isso, você quer a bênção do seu pastor. Se você entende isso, você quer que ele seja abençoado, porque quando ele é abençoado, imagina você ter o levantar da mão de um homem que não é abençoado. Então, ore a Deus na sua ação de graça desta noite e diga: Deus, cada dia dê ao meu pastor a unção, para que quando ele levantar a sua mão, eu possa alcançar a bênção do Senhor. Aqueles que entenderam isso, dê uma manifestação de glórias a Deus aí. Então tem que ter palavra, tem que ter azeite, mas também tem que ter incenso, pastor Douglas. Ou seja, precisa ter uma manifestação de que o incenso é o que dá sabor. Imagina quando você vai fazer um bolo e põe lá uma baunilha. Nada mais é do que um incenso, né? Que vai dar um gosto especial. O que faz desse culto gostoso? O nosso momento, a nossa palavra de louvor, de gratidão, de reconhecimento, aleluia, a Jesus Cristo. E eu quero te dar pelo menos 10 segundos para você apresentar o seu incenso aí para Jesus Cristo. Agradeça a Deus pela vida do seu pastor. Agradeça a Deus por ter o seu pastor nessa noite sendo abençoado. Alabassuriana, alabaxaias. E concluindo, queridos, o azeite, o incenso, mas tinha um outro ingrediente, sabe qual que é? O mel. E há um outro tipo de oferta, pastor Daniel Moreira, que é a oferta de manjar, que nada tem a ver com culto de ação de graça. A oferta de manjares, na verdade, ela aponta para a Santa Ceia, porque naquela oferta não podia ter não podia ter o fermento, nem podia ter o mel. Porque aquele pão, aquela oferta, ele representa outra coisa. Representa Cristo. A primícia ali representa a Santa Ceia. Nada tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Oferta de manjares é uma coisa. Oferta pacífica ou oferta de ações de graças é totalmente diferente. E por que aqui podia ter fermento e podia ter mel? Porque aqui não representa mais o pão da morte. Não representa mais a morte de Jesus, mas representa
a ressurreição de nosso amado Jesus Cristo. E o lindo de tudo isso é saber que o mel representa a doçura do fruto do Espírito que vem depois da ressurreição. Aleluia! Nós estamos desfrutando aqui de um momento de ação de graça, porque o nosso Cristo ressuscitou, irmão. E porque Ele está vivo, nós podemos adorar ao Senhor e oferecendo aqui um sacrifício. E o fermento, pastor? Pude aqui, porque o versículo de número 13 diz que o bolo oferecerá com pão levedado. Pão levedado aqui é pão com fermento. É porque aqui o fermento já não representa mais o pecado. Aqui o fermento representa o papel que ele faz quando você põe no bolo. Qual que é o papel do fermento no bolo? Ó, crescer, desenvolver. Lá no pão da morte não podia ter fermento, mas aqui pode, porque agora esse pão que somos nós, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, agora ele pode crescer, ela pode crescer, e é por isso que ela tem crescido. Ela expande para cá, ela expande para lá, ela expande para lá, ela expande para cá. Levanta a sua mão aí, glorifica Jesus Cristo, porque nós estamos cultuando o nome de Jesus. Então, amados, eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: a bênção de uma igreja passa pelas mãos de um pastor. Por isso que se o pastor é abençoado, a igreja é abençoada. Se falta a bênção na vida de um pastor, a igreja sofre. Isso é estrutura bíblica. Então, uma igreja inteligente é uma igreja que ama o seu pastor. É uma igreja que cuida do seu pastor. É uma igreja que dá o seu melhor para o seu pastor. Porque uma igreja que dá o seu melhor para o seu pastor, consequentemente, ele estará sempre também disposto a dar o seu melhor por ela. E ela será abençoada e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, pastor Daniel, um prazer tê-lo na nossa equipe de trabalho. Eu sei de quanto você tem sido útil ao reino de Deus. Vim aqui em nome do nosso ministério, da nossa igreja, em Franca, não apenas da nossa igreja sede, mas de Franca, te abraçar e dizer que Deus tem uma grande obra e Ele tem dia após dia mostrado isso no seu ministério. Sei que o que você fez, que é desvincular, né, definitivamente, eu não diria, mas pelo menos da prioridade que você tinha para com o trabalho secular em função da igreja. Isso vai, no momento certo, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Tenha certeza. Você hoje já é abençoado, mas há muita coisa boa para você. Então, nunca abra mão de uma coisa. Seja um adorador. Só tem uma coisa que nós fazemos errado, irmãos. E não é o pastor Daniel, nós fazemos. Todos nós. Todas as vezes que a gente completa um ano de vida, nós também deveríamos pegar uma oferta e apresentar ao Senhor como gratidão àquilo que Ele tem feito por nós. Deus fica feliz quando você traz um presente para o pastor. Mas todos nós, não só o aniversariante, como todos nós, temos que saber que Ele também precisa de um presente. E o presente que Ele quer de nós é o nosso reconhecimento de que Ele é Senhor, que o nosso respirar passa por Ele, que o nosso beber passa por Ele, que o nosso alimentar passa por Ele. Quem é feliz de ter Jesus aqui, aplauda Ele. Eu vou deixar uma lembrancinha para o pastor Daniel e quero dar um abraço nele em nome do nosso ministério. Nós vamos abraçá-lo e abraçando ele, quero que você se sinta abraçado pelas nossas 54 igrejas do Campo de Franca. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Eu queria dar mais um presente para ele. Nós queremos orar, pedindo para Jesus abençoar a vida dele. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez este seja o melhor presente que nós podemos dar. Vem cá, irmã Andréia. Vem cá. Pode? Vamos. Quero que vocês estendam as vossas mãos aqui para frente e abençoem a vida desse casal. Que eles sejam agraciados pelo Senhor. Que Deus dê saúde a eles.
Que Deus dê saúde emocional, física, cada dia mais espiritual, para que ele seja um instrumento de bênção em uma maior proporção para essa igreja e para essa cidade. Senhor, nós te louvamos. Tributamos louvores ao teu santo nome. Estamos aqui realizando esse culto em ações de graças pela vida do teu servo que está completando mais um ano de vida, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor venha abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Abra os céus, meu Senhor, e dê ao teu filho, juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhinhos, as mais copiosas bênçãos, Pai. Que o Senhor possa cada dia mais abrir o seu entendimento e revelar a ele verdades que só o Senhor tem, para que ele possa compartilhar com o teu povo, Senhor. Abençoando-o, o Senhor está abençoando esta igreja. Aleluia! Fazendo-o cada dia mais ativo, o Senhor estará fazendo também com essa igreja. Então eu sei, Pai, que a bênção do Senhor para esta igreja passa pela vida do teu servo. Ajude ele, abençoa sua companheira, abençoa seus filhos, abençoa cada um dos nossos irmãos, os seus pais que também estão aqui, Senhor. Complete a obra na vida deles, a sogra, o sogro, enfim, que esta família seja alvo da tua bênção e que o teu nome seja glorificado na vida deles. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quero dar os meus parabéns mais uma vez a esse casal. Pode sentar, igreja. A irmã Altiva perguntou, você não vai falar? Eu falei, só se eles me chamarem, né? Mas eu não resisti, irmã Altiva. Eu sei que ela sentou ali do meu lado só para me dar essa cutucadinha, né? Mas, assim, realmente eu não poderia deixar de falar, de agradecer a Deus, né? Por mais este ano de vida do Daniel. E dizer para cada mulher que está aqui que nós devemos ser cada dia mais sábias, mais edificadoras do nosso lar. E aí, nessa semana, por que eu estou dizendo isso? Porque ser esposa do meu marido não é fácil, não. É difícil. Até porque ele parece que anda em plena... Parece não, ele anda, né? 24 horas em sintonia com o Senhor. E às vezes nós, com os nossos afazeres, né? De casa, com filho, com trabalho, tem hora que a gente se desliga um pouquinho. E hoje, ele foi me pegar na escola e eu nem entrei no carro, ele falou assim para mim, olha, abre aí a Bíblia no 3º livro de João, vê lá na carta que ele escreve, como é que chama o homem? Não, o outro. Vê lá o que ele escreve para Diótrefes. Eu falei, quem? Para Diótrefes, lê aí, abre aí, lê. E eu abri, né, li. Eu falei, mas eu tenho que ler um pouquinho antes para me entender. Ele falou, então lê, porque a primeira que ele manda para Gaio e a terceira para Demétrio. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu li ali aquela palavra com ele, dentro do carro, no caminho. E eu estava ainda pensando naquela palavra, enrolando para chegar na igreja, né? Porque agora mora pertinho, ele me larga e vem. Eu falei, não, hoje você me espera. Porque eu não fui quarta-feira, porque eu estava trabalhando. E se eu não for hoje, a irmã Altiva vai me perguntar domingo. Uai, Servinha, por que você sumiu? Aí eu falei, você tem que me esperar, porque eu tenho que ir hoje, né? Ele falou, não, então eu vou te esperar. E aí eu estava ainda pensando na palavra lá que ele estava me falando, do livro de João, e já me vem assim, não, mas o rei Jeroboão. Eu falei, não, Daniel, pelo amor de Deus. Eu estou lá ainda no Gaio, no Diótrefes, você já está lá no rei Jeroboão. E aí eu pensei, eu tenho que correr mesmo, né? Eu tenho que buscar do Senhor mesmo, porque ele só vai ser assim se eu também for uma grande incentivadora daquilo que ele tem buscado.
Porque na hora que ele vem compartilhar comigo aquilo que Deus tem compartilhado com ele, se eu me atentar somente para minhas coisas carnais ou da terra, eu acabo com a motivação dele. Porque sou eu a primeira que ele quer compartilhar. Sou eu a primeira com quem ele quer revelar aquilo que Deus tem revelado a ele. E eu louvo a Deus, porque é somente pela graça do Senhor. Porque eu não escolhi um marido pastor. Nem crente eu escolhi. Mas Deus me presenteou com um homem do mundo, que se tornou um homem de Deus, que se tornou um pastor, e que hoje eu tenho muito orgulho. E quando eu digo para você assim que, aquele dia na resposta do comentário, irmão, eu escrevi assim: eu louvo a Deus porque Ele é fiel a mim, mesmo quando eu desisto de ser fiel a Ele. Porque tem momentos que a dificuldade vem, que a dificuldade bate. E eu também chego a falar para você: será que Deus escolheu certo a mim? Será que eu sou realmente tudo isso que Deus diz que eu sou e que Ele ainda há de fazer na nossa vida? E aí eu falei isso para ele em casa. Ele chegou em casa e eu falei assim: olha, eu acho que Deus errou o caminho. Não sou eu essa pessoa que Ele vai cumprir tudo isso que Ele tem na tua vida. Não é possível. Eu sou tão pequena, eu sou tão falha. E aí eu chego na escola, que eu abro o meu computador, abro o meu Facebook, eu me dou diante com aquilo lá. E aí eu falei assim: meu Deus, foi depois que eu falei. E o bom do computador, da era digital, é isso, que fica registrado. E aí eu olhei e tinha sido na madrugada que ele estava orando. Ah, irmãos, que vontade de sumir. Eu falei: como que eu fui falar isso para ele? Mas na hora, eu louvo a Deus porque eu posso ser impetuosa, eu posso ser de ir, de falar. Mas eu também não tenho nenhuma vergonha de retroceder e falar: eu errei, me perdoa. E ali, antes de começar o meu trabalho, de seguir o meu dia, eu liguei para ele. E eu chorando no meu serviço, eu disse para ele assim: eu não posso te dizer outra palavra do que muito obrigado e me perdoa, porque eu quero sempre estar do seu lado e ser tudo isso que você disse que eu sou, mesmo quando eu acredito que eu não sou. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque ele é uma bênção não somente para a igreja, mas ele é uma bênção na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos e na vida de todos aqueles que nos cercam. Então, Daniel, parabéns. Que Deus te conceda muitos, muitos anos de vida, né? Eu quero passar do seu lado muitos anos, né? E só me separar de você quando Jesus decidir. Amém? Irmãos, graças damos ao nosso bom Deus, né? Por este culto tão abençoado que o Senhor tem nos dado nesta noite, né? Quero convidar os irmãos para colocar-se de pé, mas e antes dos irmãos colocar de pé, amanhã pela manhã, consagração com toda a igreja, e domingo a nossa escola bíblica dominical, e à noite nosso grandioso culto de Santa Ceia. Carlinhos. Irmãos, não acabou a festa não, viu? Nós vamos continuar a nossa festa ali na quadra da escola. Todos os irmãos estão convidados. Amém? Quase esqueci de convidar os irmãos. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Neste momento, Senhor, queremos agradecer pela vida, Senhor, desta igreja, pela vida do pastor Daniel, da tua família, da igreja que encontra em tua casa, que nesta hora, que neste momento, ó Deus, que o Senhor venha despedir o teu povo em paz, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, ó Deus, é o que nós te pedimos e te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Coloque a sua mão no coração para juntos recebermos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos digam: Deus dê uma ótima noite, final de semana abençoado aos irmãos. Vão em paz. Irmãos, vamos tirar uma foto com os obreiros. Vamos tirar uma foto com os obreiros que estão presentes. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.